No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Saiba como funciona o transplante de córnea com o médico oftalmologista Dr. André Melo. Veja as indicações para o laser íntimo feminino com a ginecologista, obstetra e mastologista doutora Cláudia Leitão. Saiba o que é a estenose de canal lombar. A condição tem sintomas como dor nas costas e sensação de queimação, segundo explica o médico ortopedista Dr. Davi Del Curto. Reabilitação de pacientes após o acidente vascular cerebral, o AVC. Confira como funciona o processo com o médico fisiatra Dr. Kelvin Camia. O médico endoscopista bariátrico Dr. Túlio Medeiros fala de um tratamento para evitar o reganho de peso em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Doutora Sabrina Werneck explica como o laser pode ser usado na proctologia, a especialidade que trata de doenças do ânus, reto e intestino grosso. Uma condição que pode afetar o equilíbrio e o alinhamento do corpo. Entenda mais sobre a escoliose com o médico ortopedista Dr. Pedro Petersen. Atenção, coceira e ressecamento da pele, muitas vezes confundida com alergia, pode ser dermatite atópica. O médico dermatologista Dr. Tiago Lenoir explica a condição. Conheça o bioimplante absorvível para preenchimento facial com a doutora Aline Rocha. Aprenda a se defender do reajuste abusivo do plano de saúde, com a advogada especialista em direito médico Gabriele Ribeiro. E entenda a relação entre a infecção urinária e o melasma com a enfermeira esteta e terapeuta integrativa Kelly Foglia. Tudo isso agora no Você Melhor SP. Uma cirurgia que devolve a visão e qualidade de vida para pacientes que sofrem danos oculares por doenças como ceratocone, infecções ou lesões nos olhos. O procedimento é indolor e não necessita de internação hospitalar. Saiba como funciona o transplante de córnea com o médico oftalmologista Dr. André Melo. Olá, Gui Moreira! Olá para você que nos assiste! Você tem ideia do que é um transplante de córnea? A córnea é a estrutura transparente na parte frontal do olho. Quando ela sofre danos por doenças como ceratocone, infecções ou lesões, o transplante pode ser necessário. Nesse procedimento, trocamos a córnea doente do paciente por uma saudável de um doador. Podemos substituir a córnea por completo, o que chamamos de transplante total, ou penetrante, ou substituir a camada doente, que seria o transplante parcial ou lamelar. A recuperação visual pode levar de semanas a meses e o acompanhamento é essencial para monitorar a cicatrização e a adaptação do tecido. A rejeição é rara, mas pode acontecer. Por isso, é importante o uso de colírios imunossupressores para evitar complicações. O transplante de córnea tem uma alta taxa de sucesso, devolvendo a qualidade de vida e a visão a muitos pacientes. Se você ou alguém que conhece tem uma condição que afeta a córnea, consulte seu oftalmologista para saber se o transplante é indicado. Um abraço e até o próximo programa. Uma tecnologia utilizada na ginecologia estética e regenerativa para restaurar o aspecto visual e funcional da parte íntima da mulher. O tratamento é minimamente invasivo. Veja as indicações para o laser íntimo feminino com a ginecologista, obstetra e mastologista doutora Cláudia Leitão. Oi, Gui Moreira! Olá também para você aí de casa. Hoje nós vamos falar de um assunto que revolucionou o universo feminino. O laser íntimo, uma tecnologia já muito utilizada em diversas áreas da medicina e agora também na ginecologia regenerativa e estética. Existem diferentes tipos de laser. Na ginecologia, nós utilizamos o aparelho de laser de CO2 Smart Shide Touch com o método Mona Lisa Touch, que foi desenvolvido exclusivamente para as mulheres,
sem efeitos colaterais e indicado no tratamento de ressecamento vaginal pós-menopausa, atrofia pós-radioterapia pélvica, incontinência urinária, dores nas relações, correções de cicatrizes, síndrome da vagina alargada pós-parto, flacidez do envelhecimento e pós-cirurgia bariátrica, clareamento da pele da vulva e entre outras indicações. O tratamento, para dar resultado, deve ser em 3 aplicações, com intervalos entre 30 e 40 dias entre uma sessão e outra. As sessões internas são rápidas e totalmente indolores, enquanto as sessões externas é necessária a aplicação de pomada anestésica 1 hora antes do tratamento. O laser vai estimular a produção de colágeno, devolvendo a elasticidade e hidratação íntima genital. Melhora a circulação sanguínea, renova os tecidos de forma rápida e eficiente, restaurando o aspecto visual e funcional da parte íntima da mulher. A duração do efeito depende de cada paciente, mas é cerca de 1 ano. Esta é uma tecnologia revolucionária para a intimidade feminina, que veio melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres de uma forma minimamente invasiva. Essa foi a minha dica de hoje. Logo mais estarei de volta com mais um tema sobre a saúde da mulher para vocês. Exames clínicos e de imagem podem confirmar o diagnóstico de um problema sério, a estenose de canal lombar. A condição provoca fraqueza muscular, formigamento ou dormência nas pernas, entre outros problemas. Entenda mais com o médico ortopedista Dr. Davi Del Curto. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa que me acompanha aqui. A estenose de canal lombar é uma condição caracterizada pelo estreitamento do canal vertebral na região lombar e que pode comprimir as raízes nervosas que passam por aquela área. Esse estreitamento geralmente é causado por alterações degenerativas da coluna vertebral, como o desgaste dos discos intervertebrais, o crescimento excessivo de ossos, os famosos osteófitos, e o espessamento dos ligamentos que sustentam a coluna. Embora o processo de envelhecimento seja a causa mais comum, condições como hérnias de disco, traumas ou anormalidades congênitas também podem levar à estenose. Os sintomas da estenose de canal lombar incluem dor nas costas, sensação de queimação, fraqueza muscular, formigamento e dormência nas pernas, e em casos mais graves pode trazer dificuldade para caminhar ou até manter-se em pé por longos períodos. Esses sintomas tendem a piorar com atividades físicas e podem ser aliviados ao se sentar ou inclinar o corpo para frente, uma posição que alivia a pressão sobre os nervos. O diagnóstico é feito através de exames clínicos e de imagem, como a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, que permitem avaliar o grau do estreitamento e a compressão das estruturas neurais. O tratamento pode variar desde abordagens conservadoras, como fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios e infiltrações, até intervenções cirúrgicas, especialmente em casos mais graves. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, restaurando a mobilidade e reduzindo a dor. Por hoje eu fico por aqui, até um próximo encontro. Independência funcional e melhora da qualidade de vida. Esses podem ser os principais objetivos da reabilitação de pacientes após o acidente vascular cerebral, o AVC. O tratamento inclui exercícios direcionados para a recuperação de força muscular, da coordenação e equilíbrio, conforme explica o médico fisiatra Dr. Kelvin Camia. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa que nos acompanha. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a recuperação da saúde, a reabilitação de pacientes após o acidente vascular cerebral, o tão famoso AVC. O AVC é uma das causas principais de incapacidade no mundo e os desafios que um paciente pode enfrentar após o evento vão muito além das dificuldades de movimentação. Os déficits podem incluir fraqueza muscular, dificuldade em se movimentar, braços ou pernas, alterações na fala e na sua compreensão, alterações na memória e na sua concentração, perda de equilíbrio e até mesmo dificuldade em realizar atividades básicas do dia a dia, como pentear e escovar os dentes. Nesse cenário, o médico fisiatra tem um papel essencial na coordenação da reabilitação,
Nós avaliamos cada um dos déficits apresentados pelo paciente e criamos um plano de reabilitação personalizado, adaptado às necessidades específicas de cada um. O fisiatra trabalha lado a lado com uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais, para garantir que o paciente receba todo o suporte necessário. A reabilitação no pós-AVC é essencial para ajudar o paciente a recuperar sua independência funcional e melhorar sua qualidade de vida. Os exercícios são direcionados a recuperar a força muscular, preservar a amplitude de movimento, a sua coordenação e o equilíbrio, a capacidade de se comunicar e interagir, e quanto mais cedo a reabilitação começar, melhores são as chances de uma recuperação. Os ganhos funcionais irão depender também da gravidade e da extensão da lesão cerebral acometida pelo AVC. Então, para quem tem um familiar ou um conhecido em fase de recuperação após um AVC, saiba que a reabilitação é um caminho fundamental para restaurar a autonomia do paciente e promover uma vida mais independente. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima! Ganhar peso novamente após uma cirurgia bariátrica é realidade. Nesse caso, um tratamento pode ajudar a reverter esse quadro. É a aplicação por endoscopia do jato de plasma de argônio. Saiba mais em detalhes com o médico endoscopista bariátrico e gastro, Dr. Túlio Medeiros. Olá, Gui Moreira. Olá para vocês que me acompanham aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a aplicação por endoscopia do jato de plasma de argônio. Este procedimento ele é por via endoscópica e serve para tratar reganho de peso naqueles pacientes que já realizaram cirurgia bariátrica do tipo bypass. O argônio ele é um gás ionizante, ou seja, ele conduz eletricidade. Nós já utilizamos ele na endoscopia há vários anos para tratar pontos específicos de sangramento. Neste tratamento que apresento hoje a vocês, ele vai ser utilizado para controlar o alargamento do estômago operado. Com o tempo de cirurgia, o funil de passagem de comida do novo estômago operado para o intestino, que foi desviado, vai se dilatando, vai se alargando, e desta forma a comida que chega ao estômago já desce direto para o intestino. Com a aplicação do jato de plasma de argônio nesta região que chamamos de anastomose, o que vai acontecer é que o diâmetro vai voltar ao mesmo diâmetro que foi confeccionado na época da cirurgia. Desta forma, o alimento volta a passar para o intestino de forma mais lenta, ficando mais tempo retido dentro do estômago, proporcionando mais saciedade ao paciente quando ele se alimenta. E dessa forma impulsiona a perda de peso reganhado após a cirurgia bariátrica. Para a realização deste procedimento, o paciente precisa ter mais de 2 anos de cirurgia bariátrica, mais de 10% de reganho de peso e uma anastomose maior que 15 milímetros de diâmetro. Agende uma consulta com um especialista experiente, ele saberá avaliar se sua cirurgia e seu caso têm indicação formal para este procedimento. Por hoje me despeço, fico por aqui, um forte abraço e até o próximo programa. O uso do laser na proctologia tem revolucionado os tratamentos, proporcionando procedimentos mais precisos, seguros e menos invasivos. Entre as principais patologias tratadas com o auxílio do laser estão as hemorroidas. Confira na entrevista da médica proctologista doutora Sabrina Werneck. Laser na proctologia. Você já ouviu falar? Quem explica pra gente é a médica proctologista doutora Sabrina Werneck. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a utilização de laser em cirurgias proctológicas, como hemorroida, fissuras e fístulas. Para começar, explica pra gente o que é a proctologia. Proctologia ou coloproctologia é a doença que estuda o intestino grosso, o reto e o ânus. Abrange uma variedade de doenças, como câncer coloretal, hemorroidas, fissuras, fístulas e as doenças inflamatórias intestinais, incluindo a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Doutora, em que o laser pode ser usado na proctologia? Na proctologia, utilizamos diferentes tipos de laser para cirurgias de hemorroida, de fissura, de fístula, de cisto pilonidal e para remoção de plicomas anais, que é aquele excesso de pele da borda do ânus. Quais as vantagens dessa tecnologia para os pacientes? O laser é uma técnica minimamente invasiva, então a principal vantagem é a menor dor pós-operatória, uma recuperação acelerada no pós-operatório, menor formação de cicatrizes, melhores resultados estéticos e algumas cirurgias podem ser feitas em consultórios, sem necessidade de internação hospitalar. E para finalizar, eu acho importante, qualquer sintoma proctológico, dor, sangramento, dificuldade de evacuar, é importante procurar um especialista para acompanhamento e diagnóstico da
da doença adequadamente. E os exames são extremamente importantes também, né? Sim, os exames são extremamente importantes, inclusive o tão temido toque retal. Que os homens aí têm medo de fazer, mas realmente é necessário, né? É necessário. Isso a partir de que idade? Se você tivesse algum sintoma da região anal e perianal, não tem idade. Não tem idade. É um exame essencial. Agora, doutora, é detectado aí a retocolite ulcerativa, né, que pode acontecer em algumas pessoas. O que a gente faz? Colonoscopia é obrigatória para confirmação de diagnóstico e iniciar tratamento, porque a retocolite é uma doença que necessita de tratamento medicamentoso. Bacana. Doutora, você atende onde aqui em São Paulo? Eu atendo no Itaim Bibi e no Paraíso. Doutora Sabrina, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. E muito obrigada por me receber e poder compartilhar essas informações importantes. Qualquer dúvida, podem me procurar nas minhas redes sociais ou no meu site, que eu sempre tenho informações importantes sobre o assunto. A escoliose é uma condição na qual a coluna vertebral desenvolve uma ou mais curvaturas anormais que podem afetar o equilíbrio e o alinhamento do corpo, assim como pode levar a outros problemas físicos. Entenda melhor com o médico ortopedista Dr. Pedro Petersen. E eu recebo aqui no Você Melhor o Dr. Pedro Petersen, ele que é ortopedista e traz informações importantes aqui pra gente hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Hoje nós vamos falar sobre o tema de escoliose, que é um tema super importante sobre um desvio na coluna. Doutor, para começar, conta pra gente o que é a escoliose. A escoliose é um desvio mais sério, né? As pessoas não são 100% simétricas. Até 10 graus a gente não chama de escoliose, a gente fala que é uma discreta assimetria. Acima de 10 graus, sim, a gente chama de escoliose e isso precisa de tratamento. Agora, doutor, quais são os sinais do problema, né? E como funciona aí o diagnóstico? Então, às vezes a gente começa a perceber na criança e no adolescente um certo desvio, né? Na linha dos ombros, na postura. Isso às vezes pode ser normal. Até a média assim, de assimetria nas pessoas comuns é de até 9 milímetros. Mas um desvio acentuado pode ser um sinal da escoliose. Quando a gente percebe esse tipo de sinal, é importante consultar um especialista, principalmente quando a gente está falando de pacientes, crianças, adolescentes em fase de crescimento. Agora, para os pais que estão em casa e querem verificar agora os seus filhos, tem alguma dica especial para fazer em casa? Eu acho importante, quando as crianças estão saindo do banho, quando elas estão sem roupa, colocar na frente do espelho, falar para ela ficar retinha, relaxada, e daí a gente consegue observar a altura dos ombros, consegue observar com os braços ao lado, assim, se existe um espaço maior em um lado do que do outro. Isso são sinais que devem ligar um alerta. Certo, doutor. Agora conta pra gente quais são os tratamentos disponíveis. Isso depende do grau da escoliose, né? O tratamento numa escoliose leve, abaixo de 20 graus, vai desde a observação, simplesmente, acompanhamento, lógico, e exercícios, tipos de fisioterapia específicos para escoliose. Uma curva grave, às vezes vai precisar de tratamento cirúrgico, porque mesmo fazendo a fisioterapia, os exercícios específicos para escoliose, mesmo usando colete, a curva vai continuar progredindo. Doutor, para finalizar, quais são os tipos de escoliose? O tipo mais comum de escoliose é a escoliose idiopática, né? É aquela escoliose que a gente não sabe exatamente a causa. Na verdade, 80% das escolioses são idiopáticas e se desenvolvem em pessoas que são previamente saudáveis, né? Sem nenhum sinal prévio. Mas também existe uma escoliose que é relativamente comum, que é a escoliose neuromuscular. É a escoliose que acomete aquelas crianças que têm alguma dificuldade de movimentação, como crianças com paralisia cerebral e outras doenças, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Obrigado. Bom dia a todos. A dermatite atópica é uma doença de pele crônica que se caracteriza por coceira intensa, pele seca e lesões avermelhadas. Costuma ocorrer entre pessoas da mesma família, juntamente com a asma ou rinite alérgica. O mais importante no tratamento é a hidratação, já que a pele tem dificuldade em se manter hidratada. Veja as informações com o médico dermatologista Dr. Tiago Lenoir. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa que me acompanha aqui. Hoje eu chamo a atenção para um assunto muito importante. A dermatite atópica é uma condição da pele crônica que causa coceira e ressecamento da pele. Muitas vezes é confundida com alergia. Geralmente começa na infância e vai melhorando com o passar do tempo. Porém, em alguns casos, persiste mesmo na fase adulta.
O diagnóstico é clínico e feito pelo dermatologista. Quando existe ressecamento da pele, coceira e lesões avermelhadas e inchadas, a gente chama de eczema. Ela pode vir associada com rinite e também com asma. Tem uma base genética e normalmente existem outros familiares com predisposição a alergias e atopia. As lesões geralmente aparecem nas bochechas, no pescoço, nos braços, na perna e também no bumbum. O mais importante no tratamento da dermatite atópica é a hidratação, já que a pele ela tem dificuldade em se manter hidratada. Usar hidratantes sem corantes e sem cheiro de 2 a 3 vezes ao dia, e uma delas sempre após o banho. Falando em banho, precisa evitar banhos quentes e demorados, pois a água quente ela remove a camada de hidratação natural da pele. Isso pode levar até a infecção da pele de repetição, com necessidade de tratamento com antibióticos. Além disso, existem cremes, pomadas, banhos de luz que ajudam no tratamento. Hoje em dia, também existem medicações mais modernas, injetáveis e em comprimidos, que melhoram muito a dermatite atópica. São medicações caras. Elas estão chegando agora no Brasil, mas podem ser fornecidas pelos planos de saúde e também pelo SUS. Um alerta é o uso indevido de corticoide, seja oral ou seja injetável, que pode agravar o quadro. Na dúvida, procure sempre um dermatologista de confiança ou me procure nas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Uma substância de ácido hialurônico que promete resultados estéticos duradouros e mais satisfatórios. O produto inovador pode ser usado para restaurar regiões do rosto e definir o contorno facial. Conheça o bioimplante absorvível para preenchimento com a doutora Aline Rocha. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa! O bioimplante absorvível é uma novidade no mercado da estética e consiste em um gel de ácido hialurônico que tem como a função de reestruturar regiões onde há perda de estrutura óssea por envelhecimento. A técnica pode ser aplicada para restaurar o equilíbrio das estruturas faciais como mandíbula, queixo, mento, têmporas, ponta de nariz, entre outras áreas do rosto. Um dos primeiros produtos que chegam ao mercado é da marca Evofarma. Esse bioimplante promete alta estabilidade nas regiões injetadas e durabilidade de até 3 anos, o que é bem acima da média da maioria dos preenchedores de ácido hialurônico, que são de 18 meses. Os bioimplantes geralmente são aplicados sob a pele ou acima do osso. É um produto absorvível e de alta performance que vai entregar uma estrutura facial mais firme e mais duradoura. Essa técnica oferece um efeito lifting e projeção excepcional devido à sua maior coesão e viscosidade. Isso garante aspectos essenciais para resultados incríveis. A técnica prevê, em algumas situações, a associação do bioimplante com preenchedores tradicionais para alcançar resultados mais naturais. O custo ainda é relativamente mais alto que os preenchedores atualmente usados no mercado. Dentre tantos produtos que surgem, vamos relatar as nossas experiências clínicas com estes materiais e compartilhar os resultados com vocês de casa. Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Estamos sempre por aqui para enriquecer o conhecimento de profissionais e pacientes interessados nas últimas tendências do mundo da estética. Um abraço e até o próximo programa. Um problema tem afetado cada vez mais os brasileiros e deixado os beneficiários de planos de saúde em uma situação financeira complicada: o aumento significativo no valor das mensalidades. Muitos clientes não sabem, mas esses aumentos podem ser contestados. Aprenda a se defender do reajuste abusivo das operadoras de saúde com a advogada especialista em direito médico, Gabriele Ribeiro. Olá, Gui Moreira. Olá para você que está aí me acompanhando. Você já se sentiu injustiçado ao receber a nova mensalidade do seu plano de saúde e perceber um aumento que parece impossível de pagar? Bom, esse problema afeta cada vez mais brasileiros, especialmente aqueles com contratos empresariais e coletivos, aqueles conhecidos como contratos PJ. Bom, os planos de saúde empresariais ou contratos PJs também têm aqueles coletivos, são uma alternativa para quem busca inicialmente planos mais acessíveis,
Porém, ao contrário dos planos individuais, estes contratos não possuem limites regulamentados para reajuste pela ANS, o que significa que os aumentos podem ser significativos a longo prazo e deixar os beneficiários em uma situação financeira muito complicada. Imagine alguém que atinge 59 anos e de repente vê o valor da mensalidade dobrar sem qualquer explicação clara. Muitos não sabem, mas estes aumentos podem e devem ser contestados. Verifique a porcentagem do seu aumento. Nos contratos PJ, é muito comum que os aumentos sejam exagerados, em torno de 30%. No entanto, mesmo sem o limite fixo, o aumento precisa ser justificável e proporcional ao contrato. Se você não recebeu uma explicação detalhada por parte do plano de saúde, ou se a justificativa não parece razoável, isso já é um sinal de que o reajuste pode ser abusivo. O aumento ele precisa ser justificável e proporcional ao seu contrato. Se você percebeu que está sendo vítima de um aumento abusivo, saiba que existem medidas que você pode tomar. A primeira exige uma explicação formal. Entre em contato com a operadora do plano e solicite que todos os detalhes por escrito, justificando o aumento do reajuste e os cálculos usados para chegar ao novo valor. Se a operadora não fornecer uma explicação adequada ou o aumento for claramente abusivo, você pode recorrer à justiça. Além de buscar a redução do valor, é possível obter a restituição dos valores pagos a mais nos últimos 3 anos. Dependendo do seu caso, a Justiça pode conceder até mesmo uma liminar rápida para garantir que você continue recebendo atendimento médico sem interrupções enquanto o processo está em andamento com a sua mensalidade reduzida. Um aumento injustificável pode ser contestado e você pode até recuperar o que foi pago a mais nos últimos anos. Para mais informações e para saber como proceder, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos prontos para ajudar a avaliar o seu caso e oferecer um suporte necessário para garantir que seus direitos sejam respeitados. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você sabia que a saúde do trato urinário pode afetar a aparência da pele? O desequilíbrio hormonal no corpo é um dos fatores que pode levar ao surgimento de manchas escuras no rosto. Entenda a relação entre a infecção urinária e o melasma com a terapeuta integrativa Kelly Foglia. Olá, Gui Moreira! A conexão entre a saúde do trato urinário e da nossa pele pode parecer distante, mas é mais próxima do que muitos imaginam. Uma infecção urinária pode desencadear uma série de reações no nosso organismo que, de maneira indireta, pode afetar a aparência da nossa pele e agravar condições como o melasma. Uma das principais ligações entre a infecção urinária e o melasma está no impacto que essas infecções podem causar no equilíbrio hormonal do corpo. O trato urinário, especialmente os rins, desempenham um papel essencial na regulação de hormônios como o cortisol e o estrogênio. Quando o corpo enfrenta uma infecção, os mecanismos hormonais podem se desestabilizar, levando a alterações nos níveis desses hormônios. Essa desregulação hormonal é um fator-chave no desencadeamento ou agravamento do melasma, uma vez que o aumento dos níveis de estrogênio e cortisol podem estimular os melanócitos a produzir mais melanina, o pigmento que causa as manchas escuras na nossa pele. Outro ponto de ligação entre a infecção urinária e a mancha do melasma está no estresse oxidativo. Infecções recorrentes no trato urinário levam o corpo a produzir mais radicais livres, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células. O aumento do estresse oxidativo contribui para um envelhecimento precoce da nossa pele e pode ativar mecanismos que estimulam a pigmentação descontrolada, agravando o melasma. Para evitar que infecções urinárias contribuam para o agravamento do melasma, é importante adotar algumas práticas preventivas, como manter o equilíbrio hormonal, a hidratação adequada e a higiene íntima correta. Além disso, é recomendado reduzir o estresse oxidativo e a produção de radicais livres através de uma alimentação anti-inflamatória para fortalecer o sistema imunológico e, por fim, quando necessário, apoiar na suplementação de vitaminas e minerais. Um abraço a todos e espero você no próximo programa. Até lá!
O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Tati SBT. Até lá!